Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Durante as reuniões com os partidos sobre o Orçamento de Estado 2025, o Governo reafirmou uma previsão de crescimento do PIB de 2% para este ano e acima de 2,1% para o próximo. No entanto, vários economistas, como o Dr. Pedro Brás Teixeira, do Fórum para a Competitividade, e o professor António Ascensão Costa, do ISEG, estimam que o crescimento do PIB em 2024 ficará abaixo dos 2%. Previstos pelo Governo. Segundo esses economistas, não parece provável, pelos dados atuais, que a economia venha a crescer a um ritmo mais intenso na segunda metade do ano, embora possam surgir surpresas positivas nas exportações, mesmo com o cenário internacional em deterioração. Dados do INE mostram que, enquanto o PIB cresceu 1,5% no primeiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, o segundo trimestre apresentou estagnação em relação aos 3 meses anteriores. Além disso, o comunicado do INE de outubro indica que os indicadores de curto prazo para agosto apontam para uma diminuição na indústria e uma desaceleração na construção e nos serviços. E, por sua vez, o Banco de Portugal reviu a sua previsão de crescimento para 2025 de 2,3% para 2,1%, alinhando-se com as projeções do Banco Central Europeu para a zona euro, que prevê um crescimento de apenas 0,8% em 2024, 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026. Diante deste cenário de revisões em baixa, pergunta ao Sr. Ministro se o Governo mantém a previsão de crescimento de 2% para 2024, apesar dos sinais de estagnação. E em relação a 2025, se pretende manter a previsão de crescimento acima de 2,1% ou considera ajustá-la para baixo. Sr. Ministro, Portugal ocupa o 35º lugar entre os 38 países da OCDE no Índice de Competitividade Fiscal 2024, segundo a avaliação da Tax Foundation, divulgada pelo Instituto Mais Liberdade. O relatório aponta que a falta de competitividade fiscal tem sido um dos principais entraves ao desenvolvimento económico português, especialmente quando comparado com economias similares. Além disso, um relatório recente da OCDE reconhece que, apesar de alguns progressos no ambiente regulatório, Portugal ainda enfrenta grandes desafios para promover uma economia mais dinâmica e competitiva. Diante desta realidade, coloco-lhe duas questões. Como pretende o Governo alterar este cenário em 2025, considerando que o Orçamento de Estado para 2025 não apresenta medidas estruturantes para melhorar significativamente a competitividade fiscal? E, em segundo lugar, o Governo irá seguir a recomendação da OCDE para simplificar os requisitos administrativos, adotando mais ferramentas digitais e aumentando a transparência nas atividades de lobbying? Finalmente, para finalizar, gostaria de abordar o tema da economia paralela, que continua a crescer e representa atualmente cerca de 35% do PIB português, ultrapassando os 82 mil milhões de euros. Esta situação compromete a receita fiscal, afeta a competitividade do país, prejudica os direitos dos trabalhadores e limita o crescimento económico. Assim, coloco a minha última questão: que medidas pretende o seu Ministério, em conjunto com o Ministério das Finanças, implementar para mitigar este problema significativo da nossa economia? Obrigado. Muito rapidamente, em relação a previsões e revisões de crescimento, eu só penso que, e acho que é acompanhado a consistência das previsões que o Governo faz em relação a outras entidades. Agora, acompanho que temos que ter muita atenção ao abrandamento dos nossos principais mercados de exportação, nomeadamente mercados como a Alemanha e como França, e o impacto que isso tem em indústrias estruturais do nosso tecido económico, que vai do têxtil ao automóvel. Portanto, acho que as nossas previsões pressupõem uma certa estabilidade no crescimento desses próprios países. Acho que é prudente, como foi mencionado na pergunta, que se houver oscilações nesses mercados, que nós tenhamos que revisitar a nossa realidade, nomeadamente no impacto das exportações no seu contributo para o crescimento do PIB.